Meus amigos, vocês não têm ideia como eu tô aliviado de ter acabado essa novela ser treva. Porra, como encheu meu saco. E encheu meu saco de várias formas, né? Encheu meu saco no modo torcedor, porque eu queria que o Atlético sacramentasse a contratação, porque eu acho que o C3 vai ajudar muito o Atlético, e encheu meu saco no modo jornalista também, porque puta que pariu. O que vieram falar que sei lá quem, do porra de sei lá quem publicou sei lá o que. E eu bancava a informação que eu não tava certo, que eu não tava certo, mas no final das contas deu tudo certo, tanto pro lado torcedor quanto pro lado jornalista. É do Incetré, é jogador do Atlético, e eu quero dividir algumas questões dessa negociação com vocês que ao longo dessas semanas eu acho interessante o torcedor do Atlético saber em relação aos bastidores. Primeiro de tudo, se teve alguém muito importante nessa negociação, esse alguém foi Eduardo Freeland, tá bom? Isso não transforma o Freeland no melhor diretor de futebol da face da Terra. Mas Eduardo Freeland sustentou em alguns momentos um Atlético que, se dependesse de Márcio Lara e Mário Celso Petralha, já teria desistido do Edwin C3. Eduardo Freeland, ele surpreendeu. Pelo menos me surpreendeu nessa negociação como um todo. Eu vi um Atlético indo por um caminho positivo, aí tinha um desvio e o Atlético desanimava. E talvez isso seja um feedback para outras negociações. Insistir, às vezes, é o detalhe que falta para o Atlético conseguir fechar com o jogador X ou com o jogador Y, que parece muito improvável. E o Atlético, na figura do Eduardo Freeland, insistiu até o final para que a gente pudesse sacramentar a contratação do Edwin C3. Então, o primeiro bastidor que eu quero trazer é esse. Segundo bastidor, o C3 quis muito vir, tá? O C3 quis muito vir. E eu acho que é um feedback para todas as negociações que eu vi recentemente o Atlético sacramentar. Se o jogador não quer, ele não vai vir. Então, é um feedback que eu dou pro torcedor. Se você tá vendo o C3 ou qualquer outro nome vestindo a camisa do Atlético, é porque ele fez um esforço. O C3 abriu mão de dinheiro para vestir a camisa do Atlético para estar na Liga Brasileira. E aí é algo que eu tô falando com vocês desde lá do começo. O C3 quer o Atlético, mas o C3 quer o Campeonato Brasileiro. Mas o C3 quer a Liga Brasileira. E no final das contas deu tudo certo. O Edwin C3 conseguiu essa transferência. É um jogador que vem galgando o nível das ligas, né? Acho isso muito interessante. Acho que a construção do jogador passa exatamente por isso. Um jogador que saiu de uma liga colombiana, que talvez seja a terceira, quarta hoje no futebol sul-americano, vai para a segunda liga do continente, que é a Liga Argentina, e aí sim chega na Liga Brasileira, que é realmente a principal liga do futebol sul-americano. Então ele vem subindo degrau a degrau e o staff do C3, o próprio C3, consideravam que já estava na hora de dar esse salto para a Liga Brasileira. Ele vai ter, obviamente, um aumento salarial, mas o aumento técnico competitivo que o C3 vai ter é maior do que o aumento salarial. Então é mais um bastidor para o torcedor do Atlético também. Ah, mas foi uma grande novela. Mas a novela só teve final feliz graças à vontade de Edwin C3. Beleza? Isso precisa ficar muito claro. Outros bastidores, a negociação quase melou hoje, tá? A negociação quase melou hoje. O Estudiantes tentou pedir um pouco mais de dinheiro no momento final e ficou aquela situação: vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas o Atlético conseguiu contornar bem a situação, então foi uma negociação muito difícil com um time que precisa muito de grana. E aí é outro ponto interessante: a negociação ela só se desenrola porque o Estudiantes SAF precisa muito dessa grana do C3, precisa muito da grana do Escarciba. Então a gente aproveitou uma situação de mercado do jogador, mas a gente aproveitou uma situação de mercado também do movimento com o clube em questão, que era o Estudiantes. Se fosse o Estudiantes que, por exemplo, tivesse fechado em definitiva a contratação ou a venda, né, do Medina, jogador que tá acertando com o Botafogo não tivesse transferência, talvez eles não precisassem tanto do dinheiro do Atlético na venda do C3.
Então foi um detalhe que possibilitou o Atlético trazer o C3 de forma definitiva. Então, algo que eu já falei também, que eu acho muito interessante. O Portilla já era amigo do C3 desde os tempos de futebol colombiano. E tem outro detalhe. Os colombianos fizeram uma força danada para convencer o C3 a vir pro Atlético. É algo meio Neymar e Thiago Silva e Marquinhos naquele PSG, onde os jogadores eles faziam um esforço muito grande para que os outros brasileiros pudessem chegar naquele elenco do PSG. O Atlético está fazendo uma verdadeira colônia colombiana dentro do futebol brasileiro. Então, assim, negociação desgastante pra caramba pro Atlético. O Atlético faz um investimento de peso. Lembrando, não é a maior contratação da história do clube, dependendo de metas batidas, né? Pode vir a ser a maior contratação da história do clube, mas ainda não é a maior contratação da história do clube. O Edwin Cetré é um jogador que ele deve custar ali por volta dos seus 5 milhões de dólares. O Atlético não chegou na pedida do Estudiantes, dos 6 milhões. Isso mostra também um pouquinho da capacidade de negociar do Atlético. Isso mostra como o Atlético insistiu, mas insistiu a partir das condições que o clube tinha. O Atlético também não ficou inventando muita situação. O Atlético podia gastar aquilo e o Atlético foi atrás de botar esse dinheiro em cima da mesa. Então, agora é desfrutar tecnicamente do jogador, torcer pro Odair encontrar um posicionamento legal pro jogador entregar tecnicamente pra gente, torcer pro jogador se adaptar o mais rápido possível na Liga Brasileira, torcer pro jogador ter um encaixe no time do Atlético. Eu não sei se é um encaixe tão óbvio, mas a parte da negociação acho que o Atlético foi 10, tanto questão de diretoria quanto questão do próprio Scout, que também participa da negociação. Não sei se vocês sabem dessa informação, mas o Odair Dalmolin também foi mais um profissional do Atlético que acabou participando da negociação, do Incitri, jogador do Atlético. E agora, total opinião, né? Acho que vai ajudar bastante. Mas acho que, assim, eu tenho dúvidas de como vai ajudar bastante. Eu não que o C3 não seja uma certeza, acho que o C3 ele chega um pouco com esse status de jogador incontestável. Mas se você for botar na ponta do lápis, o C3 ele vai precisar ganhar o seu espaço no Atlético na bola, vai ter muita concorrência. Para mim, o Julimar não vai vender fácil a vaga pro C3. O C3 ele vai ter que se adaptar a jogar um pouquinho mais por dentro, vai ter que pressionar, vai ter que fazer trabalho sujo na marcação. Mas acho que é capaz também. Acho que é capaz. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.